Paz do Senhor, irmãos. Vamos reler o nosso texto, João capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia, por favor. João capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Que bênçãos, graças a Deus, mais uma vez, Deus nos concede da gente juntos aqui refletir, crescer. Eu sei que Deus tem falado ao seu coração, assim como tem falado ao meu, e que Deus tem muito mais a falar aos nossos corações. A nossa, vamos dizer assim, a forma como a gente deveria estar e entrar em eventos como esse, deveria ser uma disponibilidade, uma abertura para escutar Deus nas diferentes propostas que Ele fala. Deus às vezes fala no contraditório, Deus fala naquilo que a gente acha que não é Deus, né? Deus gosta de fazer essas coisas. Então é bom a gente aprender a lidar com um Deus que não respeita muito a nossa capacidade de achar, né? Nosso Deus trabalha com as certezas deles, não as nossas. E é bom quando a gente aprende isso, a gente consegue conversar, dialogar com a profundidade que Deus está expondo e colocando para nós. Então eu quero reler esse texto com os irmãos, para a gente finalizar essa parte, porque até aqui a gente veio pensando o texto, olhando os detalhes, meditando no texto, de modo que está todo mundo praticamente dentro da ideia do texto. Essa última parte agora, esse último verso aqui, esse último ponto, é onde eu quero explorar as soluções de Jesus para esse problema todo aí. Como é que Jesus soluciona, como termina essa narrativa que a gente fez até aqui. Está tudo bem com você? Está sendo bom para você? Deus está falando com você? Está doendo? Tem que doer, né? Se não está doendo é que você está morto, pelo amor de Deus. Né? Relaxa que é bênção, está tudo em paz, né? Nós é crente. Vamos lá, João capítulo 6, do verso 1 até o verso 15. Depois disso, partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Pausa, olha para mim aqui, ó. Tem um detalhe também interessante aqui nesse texto. A multidão seguia Jesus porque via os milagres que ele fazia nos doentes. Ou seja, o que tinha de gente doente nessa multidão. E Jesus aqui está preocupado mais com a fome até do que com as doenças em si. Olha que interessante. Não dá para a gente saber se Jesus curou um monte de gente, provavelmente curou. Mas o fundamental é que todo mundo saiu daqui saciado. Olha que interessante que é isso. Até porque, gente, essa coisa é urgente. Só quem já passou fome sabe o que é isso. Sabe por que esses textos aqui parecem não nos incomodar? Porque muitos de nós nem sabem o que é sentir fome. Shakespeare escreveu que zomba das cicatrizes quem nunca passou pela mesma dor. E irmãos, só quem já passou fome sabe o que é isso. A barriga roer, roncar, a dor da fome. Eu estava lendo uma entrevista e uma senhora lá na África disse: a dor da fome é diferente das outras dores, porque é um vazio dentro de si, clamando para permanecer vivo. É dizendo assim: se você não me der o que eu preciso, eu vou te levar junto. Imagina. A fome desperta um conhecimento sobre nós que nós só temos a partir dela, não tem como a gente se conhecer sem passar por isso. É por isso que o jejum é tão importante, porque ele vai te colocar em contato com a fome, com essa necessidade sua. A fome é a nossa dose de humilhação diária. Você pode ser o cara mais rico de Londrina ou mais pobre, quando tem fome tem que comer, senão morre. Já parou para pensar nisso? E o melhor de tudo, a fome nos leva para a mesa. E a mesa é o lugar da manifestação máxima do reino. A mesa é muito importante. Amém? Verso 3, a partir do verso 3. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para comer, para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro:
Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os, detalhe, à vontade, entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Agora, nesse final aqui da minha participação com vocês, eu quero olhar com vocês as soluções que Jesus dá para esse problema. Acompanha comigo no tópico 3 aí, ó. Jesus quer ver em nós o evangelho das divinas soluções. É uma liderança ativa. Dos versículos 10 a 13 você vai ver isso aí. A liderança ativa, aquela que propõe soluções. Quer ver? Faz um teste comigo aqui, ó. Imagina que o pastor Elias chama você para ir para uma outra congregação. Chama assim, ó, por exemplo, vamos ver 2 exemplos. O pastor Elias chega para você e fala para um pastor que está aqui hoje, fala: ó, o Espírito Santo falou comigo, você a partir de domingo você vai para uma outra congregação. Ou então o pastor chega para uma irmã e fala: ó, o Senhor me mandou colocar você numa outra congregação para liderar o departamento lá. Agora imagina que você chega nessa congregação e você, quando entra na congregação, dá de cara com você mesmo lá. Como é que seria? Você diria: aqui vai ser tremendo, porque olha, essa mulher está aqui, essa mulher é de Deus. Você diria: essa aqui vai destravar tudo, porque esse cara aqui é o pastor. Ou você diria assim: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Olha quem está aqui. Consegue pensar isso? Quem é você diante do espelho? Eu sou psicanalista. Na psicanálise a gente tem um livro muito interessante. O pastor sabe, psicanálise chama-se Psicanálise dos Contos de Fadas. Eu estava lendo o livro e o autor diz assim, ó, que todo mundo conhece a velha história do espelho, espelho meu. Não conhece? Ou seja, está tudo bem no reino, tudo está feliz no reino. Porque todo dia quando a rainha levanta, narcisista até a medula, ela chega na frente do espelho e diz: existe alguém mais lindo que eu? O espelho diz: não, está tudo tranquilo, o reino flui, tudo paz. Até o dia que ela levanta e diz: espelho, espelho meu, existe nesse reino alguém mais bonita do que eu? O espelho fala: tem. Pronto, a mulher virou o demônio. Tentou matar a menina, virou um caos. Ou seja, quem é você quando a resposta da sua pergunta não é o que você gostaria? Olha o filho pródigo, por exemplo. Quando ele chega em casa, o irmão fica endemoniado. Fala: não, mata o irmão da comunhão, esse teu filho aí, gastou todos os dinheiros com as prostitutas. Ou seja, quem é você como líder na igreja quando a festa não é para você? O pai tem que insistir com ele: entra aí na festa do teu irmão que estava morto e ressuscitou. O cara fica enjoadinho lá fora. Eu me lembro de uma vez que eu fui ministrar numa igreja, dessas que a gente senta tudo em cima do púlpito, sabe? Aí eu estava lá no púlpito, eu lembro até hoje dessa cena. Aí o irmão apontou lá, o obreiro, lá atrás, vindo puxando a esposa vinha devagarzinho, ele puxando ela. Aí olharam assim lá para o púlpito e perceberam que tinha alguém sentado na cadeira dele. Voltaram, e ele puxando a veinha e foram embora. Ou seja, tem gente sentada no meu lugar no púlpito, não posso assistir o culto. Quem é você quando ao invés de propor soluções, você só traz problema? Sabe o que é o detalhe tremendo desse texto? É que a única vez em que peixes aparece como peixinhos no diminutivo, vem da boca de um discípulo. Todo o resto da narrativa aparecem peixes e no plural, possibilidades. A única vez em que as possibilidades estão no diminutivo, apequenadas, é quando o André fala: só são 2 peixinhos. Ainda temos líderes na igreja hoje diminuindo as soluções do outro, só porque não foi ele quem deu. O nome disso é inveja, uma palavra extremamente profunda na língua portuguesa. Ela vem dos indicativos latinos de invidere. In é um prefixo que tem um sentido de perfuração. Daqui vem íntimo, intimidade, inferir, injuriar. Ou seja, o que é o invidere? É quando você, como líder, vê alguém despontando e começa a atacar facas do olhar com ódio.
Aristóteles dizia que o invejoso não quer o que você tem, basta ele que você não tenha. Fernando Pessoa diz que a inveja dá movimento aos olhos. No inferno de Dante, todo invejoso que entrava tinha os olhos costurados com arame, porque o mal do invejoso é o próprio olhar. Imagina, o invejoso, o líder invejoso vê o outro brilhando, pregando bem, cantando bem, fazendo a coisa, tudo que põe a mão funciona. Tipo José, ele começa a ficar com ódio, começa a jogar facas do olhar no intuito de matar o irmão. Só que o problema do invejoso é com ele, não com o outro. Então saem as facas dos olhos até inchar, por isso que é olho gordo. Não atinge o outro, mas atinge ele. É invíder, ele vê torcendo contra, vê com ódio, vê com fúria, não consegue enxergar. Os indianos contam uma parábola, parêntese, é uma parábola, amém, irmãos? Século XXI tem que explicar, que senão dá ruim. Parábola. Os indianos contam uma parábola que um dia uma serpente está perseguindo um vagalume. De repente ela encosta num canto, sabe que vai matar o vagalume, se levanta para dar o bote. Quando ela vai dar o bote, o vagalume fala: posso fazer 3 perguntas? Já que você vai me matar? Pode. Pergunta número 1, eu te fiz alguma coisa? Ela fala: não. Você se alimenta de coisas como eu? Ela começa: camundongo, tá? Não, nunca, é a primeira vez que eu vou provar o prato. Então, se eu não te fiz nada, eu não fiz nada para você, você não se alimenta de coisas como eu, por que é que você quer me destruir? E ela diz: é porque eu não suporto ver você brilhar. O nome disso é inveja. Toda vez que algum irmão brilhar perto de você, se os teus olhos se incomodarem, se você tiver de óculos escuros, é porque você está morto aqui dentro. O líder de Deus é aquele que quer ver o sol na face de cada irmão, quer ver o brilho do Espírito de Deus na vida de cada um. Quanto mais brilhar, melhor. Quanto mais você puder glorificar pelo que Deus faz na vida do outro, na festa do outro, na história do outro, mais livre desse mal você está. É importante demais que se entenda isso. Inveja é um negócio tão complicado, irmão, que quem tem, esconde. Quer ver? Ó? Sabe aqueles finais de ano que a gente se junta todo mundo em casa, vem tio e primo, tudo quanto é lugar? Já viu? Você já viu alguma vez na vida uma tia sua se levantar no meio do jantar e falar: gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, eu sou a invejosa da família? Já viram? Reunião de pastor, já viu um pastor falar: irmão, eu sou o pastor que tem inveja aqui no setor? Já viram? Ou seja, o invejoso tem tanta inveja que ele guarda para si. Dizem que o ápice da inveja é o invejoso que tem inveja de quem se livrou da inveja. Todo líder que trabalha no nível da inveja sempre vai sabotar o outro, sempre. É aqui que ele se torna Sambalat Tobias e destrói as construções dos outros. É aqui que ele sai sabotando cultos, sabotando gente. Ele dá um jeito de mexer no microfone, ele dá um jeito de despregar o que o irmão prega. A irmã acabou de dar um testemunho, ele sobe aqui, fala tudo ao contrário. Ele quer brilhar, ele precisa do aplauso. Aí John Stott vai escrever que quando você fizer alguma coisa para ser aplaudido pela igreja, e a igreja te aplaudir, é melhor você filmar o momento, porque a Bíblia diz que é todo o teu galardão, esgota ali, quando as palmas ensurdecerem, nunca mais você vai ter retorno por aquilo que fez. Filme e guarde. É só isso que você vai ter. Agora, quando você trabalha para o reino, e você sai glorificando a Deus por cada pessoa que brilha, Deus vai guardando tudo na sua memória sagrada e tem um memorial diante de Deus, daqueles que são fiéis e justos. Olha aí, ó, Jesus quer ver em nós o evangelho das divinas soluções. Acompanha comigo aí no texto. Ó. Já vimos o problema, as carências e até as ponderações dos discípulos. Portanto, a pergunta que fica é: como que Jesus resolveu o problema? O texto de João nos dá uma série de indicações do evangelho das divinas soluções. O primeiro, organização. Olha o verso 10. E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama no lugar. Olha como Jesus é tremendo. Ele já sabia que a grama que estava ali dava direitinho para o povo sentar. Faz esse povo assentar. Os discípulos é que tem que fazer. Detalhe. Os discípulos têm que fazer. Imagina, o sair dali já tem que ser organizado. Imagina os discípulos já falando: ó, vamos um grupo para cá, outro grupo para cá, vamos dividir aqui, vamos sentar esse povo, junta todo mundo aqui em famílias. Isso deve ter dado um trabalho imenso para fazer. Algumas pessoas esquecem que trabalhar para Deus é trabalho. Você já viu qual é o imaginário do crente do céu? O imaginário do crente do céu já é uma revolução contra o trabalho, já percebeu? O crente acha que no céu ele vai ficar lá, adorando, eternamente. Ele quase imagina o imaginário grego assim de luzes, anjos, uvas e harpas. Vai ser lindo, maravilhoso, porque ele acha que trabalho é maldição. Só que o que é que nós fazemos aqui na igreja que mais legitima o reino? Servir. Logo lá ainda vamos servi-lo, mas por toda a eternidade, e não precisa ganhar nada, porque lá tudo já é. Olha que maravilha.
É que crente tem um seríssimo problema com o que é positivo. Eu estava lendo um teólogo alemão que escreveu assim, ó: peça para os grupos de teólogos descreverem o inferno, e eles vão escrever livros com 1000 páginas. Peça para descreverem o céu, não vai passar de 120. A gente tem dificuldade de imaginar um lugar onde a gente não ganhe nada, onde a gente não glorifique pela miséria do outro. É sério demais isso. A palavra inferno vem de inferioridade. Ou seja, toda vez que você inferioriza alguém, você já está sendo um inferno. E o pior, está sendo o demônio do inferno que você criou. A palavra diabolos, no grego, tem esse prefixo dia, afastamento, separação. Ou seja, quando você é o agente de separação na igreja, você já é diabólico. Primeiro passo para se tornar demoníaco. Por isso que quando a gente ajunta, quando a gente é elemento de restauração, quando a gente propõe paz, quando a gente propõe perdão, o céu está agindo. Porque não há afastamento ao símbolo, ao juntar, o aproximar, o chegar perto, o abraçar, o mergulhar na dimensão do outro. Primeira coisa que Jesus faz, organização. Dá uma olhada no texto aí, ó. Jesus organiza a multidão. Ele ensina a avaliar o que está fora dos eixos. Colocar ordem no caos. É o Deus criador descrito no Gênesis. O pecado bagunçou o jardim. Jesus fez todo mundo sentar na grama para, em ordem, suprir as carências. O pão vem quando a casa está em ordem. Olha que tremendo isso. É João reescrevendo o Gênesis. É João dizendo que aquele mesmo Deus que botou ordem no jardim está de volta na história, trazendo pão para as pessoas, colocando o jardim como lugar de delícias, não de ódio, de caos. Aqui ninguém vai se matar, aqui não precisa sair correndo. Aqui Jesus voltou para trazer pão e paz. O jardim de novo é jardim. É tão tremendo que lá no capítulo 20 de João, versículo 15... Maria está chorando e o texto diz, ela pensou que ele fosse o jardineiro, acertou em cheio. O jardineiro voltou para o jardim, colocou ordem no caos, limpou a barra da mulher, para que os homens não achassem que só elas pecam, e liberou toda a história para a gente lembrar de uma vez por todas que Jesus está de volta, e porque Ele está de volta, o jardim ganhou de novo o status de lugar de bênção. Olha que tremendo que é isso. Ou seja, avalie sua casa, não desperdice a grama que já tem, alimente a alma, organize. Eu vou fazer uma pausa aqui para dizer uma coisa muito séria e muito importante. O cristão, o líder, vou fazer o recorte do líder que a gente está numa EBL. O líder cristão desorganizado, ele é um contra-testemunho. Irmão, não tem nada pior do que ir visitar uma igreja onde tudo é desorganizado, tudo é mal feito, é complicado, é esquisito. A coisa não flui direito, negócio bagunçado. Não é ruim? Você já teve o desprazer de estar num lugar desse? É tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito, uma tribulação atrás da outra. Aí o negócio dá problema, o povo bota a culpa no diabo, o diabo fala, eu? Você não arrumou o negócio, a culpa é minha, né? Imagina, tudo complicado, as caixas vazias, dando barulho, um monte de coisa, negócio esquisito. E o obreiro de qualquer jeito. Quer ver? Obreiro que fala demais. É um problema. Eu estive numa igreja recentemente, o obreiro fala e fala bobagem uma atrás da outra, e se enrola no que está falando, e aí tenta ser teólogo quando não é, e fala mais bobagem, que aí vem bobagem com heresia, é um combo do mal. E vai falando, e quer falar, e precisa falar o tempo todo. Quase dava vontade de falar, pelo amor de Deus, irmão, sossega, vai dormir, varão. A mulher do cara morrendo de vergonha, cabeça baixa assim, a mulher quando joga o cabelo na frente é um véu. Irmão, quando a mulher joga o cabelo na frente, obreiro, se tua esposa jogar o cabelo na frente quando você estiver conversando, fica quietinho. Vai dar ruim para você. É um assustador, irmão. A irmã, coitada, trema, deu dó da irmã. Ainda temos um grupo de obreiros desorganizados, que querem fazer de qualquer jeito. Ele está aqui, do nada ele acende um insight. Vou fazer um congresso de jovens amanhã. Aí ele sai matando todo mundo de desespero. Liga para os irmãos, agora vai fazer o congresso, vai arrebentar. Não dá nada, não dá ninguém, dá tudo errado. Ele bota a culpa nos irmãos na reunião de obreiro. Tudo porque ele não organiza. O próprio Jesus é planejamento, organização. Jesus falou para os discípulos, qual de vocês, antes de construir uma torre, primeiro não senta e faz o planejamento para ver se vai dar certo? Nós temos ainda um grupo de obreiros extremamente desorganizados. Ainda tem aqueles, por exemplo, que eles conseguem vislumbrar uma coisa, e eles acham que só porque eles vislumbraram aquilo vai acontecer. E aí eles ignoram todas as pistas e as pessoas ao seu redor. Aliás, irmãos, se você tem um grupo de líderes que te ajuda, é exatamente para isso, para te auxiliar a ver o que você não vê, ou ver certo o que você viu errado. É por isso, por exemplo, que Deus te deu esposa. Eu já aprendi uma coisa com as esposas. Esposa tem um sexto sentido que é coisa de Deus.
Quando o cara chegar perto para você, me vende o seu carro, pastor, vou comprar o seu carro. A esposa fala, não vende não. Ele vai e vende, dá errado, toma um golpe, depois fala para a esposa, você não me ajuda. Ela te avisou, irmão. Ela consegue detectar malandro longe. Minha esposa tem isso, pastor. Quando cumprimenta alguém, que minha esposa chega do lado e fala, não gostei, amém, Deus te abençoe e vaza. Eu nem estabeleço relação mais, porque eu sei que vai dar ruim lá na frente. Porque o homem é extremamente prático, ele não tem isso, a esposa tem. Quer ver só, os homens que estão aqui, fala se eu estou errado. A esposa fala para você assim, vai lá no mercado e compra um shampoo. O que você faz no mercado? A gente vai direto no negócio de shampoo, irmão. Não existe outras gôndolas para a gente. É ou não é? E se ela não falar qual é, a gente pega o primeiro que tiver na prateleira, qualquer um. A gente não sabe se é condicionador, se é, né? A gente só pega e vem. Agora, inverte a posição. Fala para a esposa, compra um shampoo para mim. Ela vai no mercado, traz uma lista de compras e não compra o shampoo, não é? Um monte de coisa que não tem lá. Porque ela visualiza tudo. É tudo diferente. Por que o casamento está certo? Porque é de Deus. Simples assim. É Deus quem faz essa maluquice funcionar. Só Deus faz isso. Por isso que o mundo não gosta, porque o mundo quer dominar. Não tem como dominar isso. O controle disso está na mão de Deus. Ele que criou. A ideia é dele, a mente é dele. Olha que coisa interessante. Se não há organização na sua vida, no casamento, isso vai despontar na igreja. A igreja e o casamento são faces do mesmo sistema. Por isso que Paulo usa a igreja para explicar o evangelho e o evangelho para explicar o casamento. É incrível isso. Porque essa lógica da organização é fundamental. Nós temos líderes na igreja, infelizmente, temos líderes na igreja que o histórico dele é só de desorganização. Ele chega, assume a congregação, está tudo tranquilo, ele consegue desvirtuar tudo em pouquíssimo tempo. Porque ele não leva a sério o princípio da organização. Jesus deu esse princípio aqui para resolver esse problema. Problema terrível, trágico. Jesus começa pela via da organização. Faz todo mundo sentar aí. Todo mundo sentadinho. Ainda tem obreiro que reclama disso. Tem gente que reclama. Fala, para que fazer um EBL? Pago. Ainda tem esse negocinho de ver se eu cheguei, se eu não cheguei. É tudo organização, irmão. É uma benção. É só para você não ser malandro o suficiente para driblar os irmãos e entrar. Olha que benção. Não é legal? Por que você acha que Jesus mandou dar outra face? Porque ele sabe que a gente tem duas caras. Organização. Organiza, bota no certo, direitinho, coloca no papel, sabe o que você vai gastar, o que não vai gastar, o grupo de pessoas que você tem, quem é que pode te ajudar, quem não ajuda, quem está dentro, quem está fora. Quando você gasta tempo com planejamento, não perde tempo na execução. Amém? Se você gasta tempo no planejamento, não desperdiça tempo na execução. Aliás, somos feitos de tempo. Logo, quem desperdiça tempo se suicida a conta-gotas. Se eu perguntasse aqui hoje, quem aqui é a favor do suicídio? Ninguém levanta a mão. Mas quem aqui já disse, eu estou me matando na igreja? Está se suicidando. São perspectivas do mesmo lugar. Para você não pirar, 2, olha aí, ó. Jesus coloca, trabalhe com o que você já tem. Olha o verso 11, coloca o verso 11 aí, olha que interessante, ó. Trabalhe com o que você já tem. Cadê o midianita lá? Verso 11, não veio. Olha o verso 11. Jesus então tomou os pães. Irmão, presta atenção, isso aqui é muito importante, muito importante. Jesus então tomou os pães e havendo dado graça, isso te lembra alguma coisa? O mesmo jeito que ele faz para a ceia dos discípulos. O mesmo jeito que Paulo vai colocar ordem na ceia bagunçada dos coríntios. O que Jesus está fazendo? Levando a sério. O texto não diz que ele pegou lá e saiu distribuindo. Ele tomando o pão. Recebeu o pão e tomando o pão, os pães, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. Olha a ordem. Você consegue ver a ordem do processo? Existe o sagrado, partir, dar graças. É por isso que Jesus não transforma pedras em pães. Ele não queria ter um alimento pelo qual não pudesse dar graça ao Pai. Esse eu não vou agradecer, fui eu que fiz, né? Agora não, ele pode agradecer porque o Pai o deu. É provisão, é no meio da rua. Olha que coisa maravilhosa. João descreve o ato de Jesus com a mesma reverência que descreve na ceia. Jesus tomou os pães. Jesus está ensinando aos discípulos a trabalharem com o que tem. São apenas 5 pães e 2 peixes. Mas a matemática de Deus, focada em Deus, dá 7. A perfeição do milagre. Olha que tremendo que é isso. É a semiótica divina. É Deus dizendo, só traz para mim a perfeição pequena, mas é minha.
5 pães e 2 peixes, mas eu gosto desse número. 5 pães e 2 peixes, mas na minha mão. Ou seja, irmão, não é que você tem pouco, é na mão de quem você coloca o pouco que tem. Olha como é sério isso aqui, ó. Olha que lindo. Trabalhe com o que você tem. Eu acho tremendo em João capítulo 13, a última ceia com Jesus ali com os discípulos, uma coisa tão bonita. Jesus chega e fala assim, o texto diz assim, ó, sabendo Jesus que veio do céu e que vai voltar para o Pai, que já tinha feito tudo, amou os seus que estavam no mundo até o fim. Agora, a pergunta é, amou os seus que estavam no mundo, mas ia amar onde? Em Marte. Os caras não estavam no mundo? Ele também? Não é uma frase esquisita? Podia só dizer, amou os seus discípulos, amou os seus que estavam no mundo. A lógica do texto é brilhante. É João dizendo assim, ó, Jesus dá aquela olhada, imagina essa olhada de Jesus aqui, ó, na mesa, ele inclina aqui e dá uma olhada em perspectiva. 12 discípulos que ele escolheu. Mateus, cobrador de impostos, odiado pelo grupo. Pedro, pagador de impostos e que paga reclamando. Tomé, só análise fria, rígida. Simão Zelote, partido extremista da época, queria tomar Roma pelo poder da espada, o terrorista do grupo. Judas. E João olhando para Judas e sabendo, está metendo a mão na bolsa da oferta. Imagina Jesus olhando para esses caras e pensando, pai, podia ter colocado um Einstein no grupo, só para dar uma equilibrada, né? Não, a oração de Jesus é, pai, são esses que o Senhor me deu? São. Eu te dou graças por eles e vou amar até o fim. Eu não vou esperar gênios, porque Deus não veio ao mundo fazer uma seleção, veio fazer escolhas humanas. Se eles serviram, eu sirvo, você serve. O importante é que a gente foi escolhido por Ele, para a glória dEle, por causa dEle, na obra dEle, do jeito dEle e no projeto dEle. Às vezes a gente fica olhando para a congregação do outro, pensando, se aquela irmã congregasse aqui, ia dar ruim, irmão. O tremendo é quando ela está no lugar que Deus colocou ela para estar. Simples assim. Eu lembro de uma vez que eu fui, pastor, no encontro de casais, e o pastor falou para mim, no púlpito assim, ó, falou, se eu pudesse eu casava aquela com aquele, aquele com aquela com aquele ali, ia ser tremendo, porque ia dar certinho. Eu falei, não ia não, pastor. Ia ser um Frankenstein na sua igreja. Até porque o que faz os casamentos se tornarem espetaculares é exatamente a lente que a gente não consegue colocar no outro. Principalmente quando esse ponto de vista é feito das mulheres. Você já percebeu? As mulheres, quando casam, elas não estão procurando um boneco. Você até olha para uma irmã, olha para uma irmã e fala, meu Deus, o que essa irmã viu? Coisas que eu nunca vou ver, a lente é dela, não minha. Né? Às vezes, o que se esconde atrás do belo é o terrível. Às vezes o que se esconde atrás do belo é o terrível. Olha Satanás na Bíblia. Não tem nada de horrível, horripilante, monstruoso. É belíssimo. Só que é um belo só. Qual é o pior problema do belo? É o belo que não é reconhecido. O problema do belo é que ele vou filosofar, o problema do belo é que ele é visto e caracterizado pelo olhar do outro. A pessoa mais triste da igreja é a bonita que ninguém diz que é. O bonito precisa do olhar do outro, somente no século 21. Ele é escravo de um ângulo, de um Instagram. Ele precisa que o outro veja e diga que ele existe. O problema de Satanás na Bíblia é que ele é belo, mas é sozinho. Não tem ninguém para dizer que ele é bom. Ele não recebe feedback nenhum. E caiu sozinho. O grande estrago dele é ser belo sozinho. É por isso que ele nunca vai fazer nada bom ou belo. Ele vai tentar fazer o máximo possível de ruindade, de miséria, tentando gerar equilíbrio para a beleza insuportável que ele tem. Aí vem Isaías 700 anos antes e avisa. Quando Jesus andou por aqui, ó, a gente olhava para ele e não via beleza nenhuma, nada de beleza, só que tudo que ele toca vira lindo, é transformado, é perfeito, é magnífico, é extraordinário, porque aqui o que importa não é o belo que se apresenta, é o belo que se é. É a revolução dos feios. Agradeça a Deus aí, você que veio para o mundo nessa viagem sem lá muita beleza. Olha que coisa interessante. Eu coloquei aí, ó, trabalhe com o que você tem. O filho pródigo nos ensina uma lição muito importante. Na hora da crise, trabalhe. Imagina, olha o filho pródigo, lembra disso? Se tem uma coisa interessante, a gente pode assim, falar um monte do filho pródigo, menos isso, que ele trabalhava e trabalhava. O menino é playboy, saiu de casa rico, perdeu tudo, mas não teve medo ou vergonha de pedir emprego. E quando ele pediu emprego, o cara falou, tem o pior emprego do mundo para você que é judeu, cuidar de porco. Falou, não aceito. Isso é uma coisa fantástica. Até coloquei aí uma ilustração aí, ó, de um rapaz que chega numa empresa para pedir emprego, com um currículo espetacular, maravilhoso. O homem olha o currículo dele e diz, olha rapaz,
teu currículo é invejável, é um currículo fantástico, só que a única vaga que nós temos aqui no momento é uma vaga de faxineiro. Ele falou, o senhor me dá um minuto? Dou. Ele saiu lá fora, tirou o blazer, tirou a gravata, arregaçou as mangas, entrou e disse, eu aceito. A empresa pega o cara e tempos depois ele já está em cargos mais compatíveis com o seu currículo. Por quê? Porque trabalho é trabalho, em qualquer nível. E numa igreja que eu fui, que o pastor me contou, olha que tremendo. O pastor me contou que estava um grupo de obreiros. Imagina essa cena aqui, ó. Um presbítero, 2 evangelistas, conversando, e a carreira de bancos. Banco mesmo, aquele banco antigo. Lembra aí? Banco antigo? Um dos bancos estava fora do lugar. E começou a discussão entre eles, quem de nós é o maior. O presbítero falou, eu não vou colocar esse banco no lugar, agora eu já sou presbítero. O evangelista falou, eu também não vou não, varão. Evangelista, se é ele aqui, nós estamos em cima. Aí vem uma irmã. É por isso que eu amo as irmãs na igreja. Por isso que você vai olhar na história da teologia, tem os pais da igreja, não tem as mães da igreja. Porque enquanto eles faziam joguinho de teologia, elas só viviam. No homem, macho, tem uma 5ª série nunca curada. Ele sempre quer ser maior do que o outro. E as irmãs não estão aí. Simplesmente a irmã chegou, nem pediu licença. Ela foi lá, viu que o banco estava fora do lugar, colocou o banco no lugar e saiu. E eles continuaram lá, achando quem deles era o maior. Olha que maravilha. Numa outra igreja que eu estava, e o bom de andar é isso, a gente vê muito disso. O pastor chamou as crianças para cantar, domingo à noite, eu ia pregar, estava aqui no canto aqui do púlpito. O pastor falou, agora vamos ouvir as crianças. Não deu tempo da irmã falar, a irmã não está aqui, estava lá fora, sei lá o que, a irmã. As crianças correram para frente, sabe como é que é criança? É uma maravilha, correram tudo para frente. De repente fica aquele coisa difícil, cadê a irmã, Do nada vem uma menininha, nunca vou esquecer, eu tenho memória fotográfica, ela vem com a sainha rodadinha assim, as bolinhas brancas, ela simplesmente veio, pediu para o irmão trazer um caixote, um negócio, sei lá o quê, colocou no meio, ela subiu, fez sinal para o músico, os músicos começaram, ela começou a reger, e as crianças cantaram. Eu falei para o pastor, pode investir, aí é líder, essa é líder, pode investir nessa menina aí, ó. Investe, essa vai longe. Ela simplesmente olhou ao redor e disse, tem um problema e eu sou a solução, eu estou aqui. Ela foi lá e assumiu. É isso que Deus está falando para você aqui essa manhã. Não problematize aquilo que já é problema, torne-se solução. Deus te trouxe aqui hoje para encher o lugar de soluções. Terceira coisa que Jesus faz, ó. Reconhecimento, olha que tremendo no verso 11, o texto diz que Jesus deu graças, foi aqui que o milagre aconteceu, na gratidão. Quando você pega o que é pequeno, aparentemente desprezível e honra a Deus, o milagre acontece. Jesus começa pela gratidão, olha que tremendo, irmão, olha para mim, ele simplesmente pega o lanche do rapaz e agradece a Deus. O que ele está dizendo é, Deus, eu te dou graças por esse pão, eu te dou graças por esse menino que veio aqui hoje e trouxe o lanche, eu te dou graças porque alguém enxergou esse menino aqui, ó. Porque tem líder que tem um monte de menino cheio de pão e peixe na igreja, mas ele não enxerga. Tem que ver eles. Eu te dou graças. Quando ele dá graças, gratidão, a coisa acontece. Sabe o que é interessante? O Eugene Peterson diz que todas as vezes que tem um pão na Bíblia sendo partido, tem sempre essa lógica de 4 verbos. Tomar, abençoar, partir e dar. Jesus, quando vai multiplicar os pães, ele toma o pão, abençoa, parte e dá. Com 2 discípulos no caminho de Emaús, ele tomando o pão, abençoou, partiu, só não deu tempo de dar, porque os discípulos o reconheceram, mas estava implícito o processo. Com os 12 na última ceia, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Paulo vai colocar ordem nos Coríntios, ele diz, o que eu aprendi do Senhor, também recebi, é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Tomar, abençoar, partir e dar. Tomar no sentido de receber. Aí o Peterson diz uma coisa maravilhosa, aquilo que a gente faz na igreja como ceia, a ceia faz na gente também. Olha que tremendo. Ele diz assim, quando nós chegamos a uma mesa, qualquer mesa que você for na vida, se você não levar nada, leva a si mesmo com fome. Então não tem uma mesa onde você não seja recebido. É lá que Deus te toma. Quando você entra aqui, hoje de manhã, Jesus te recebe, Ele te toma. Aí quando Ele te toma, Ele te abençoa. Quando Ele te abençoa, Ele parte, é aí que dói. Só que quando Ele parte, Ele te cura e te devolve ao mundo. Então você entra como igreja, sai como missão. Você entra como igreja e sai como alguém que tem alguma coisa a oferecer no mundo. Porque Ele te recebe, Ele te abençoa, Ele te parte e te devolve ao mundo, para que você seja parte da cura, parte da solução da cidade. Quarto, olha que tremendo, comunhão.
João acrescenta um detalhe fascinante: repartiu à vontade entre os que estavam sentados. Não há milagre no egoísmo. Olha que tremendo. O evangelho das divinas soluções é todo feito da partilha, da alegria de ver todos cercando a mesa da fraternidade. É o Pai Nosso distribuindo o pão nosso aos que tiveram a coragem de obedecer. Irmãos, olha para mim, vou dizer uma das coisas mais tremendas desse texto. Tenta imaginar o coração de Jesus ao ver os discípulos viverem a oração do Pai Nosso. Porque o Pai é dele, mas ele queria que os discípulos chamassem de seu. Então o desejo de Jesus: o Pai é meu, mas eu deixo vocês falar que é de vocês. Quando vocês forem orar, vocês oram assim, ó, Pai Nosso, não o Pai dele. O Pai é nosso. Só que para você orar Pai Nosso, você vai ter que entender que no processo vai aparecer o pão, e o pão não é só seu. Se você orar Pai Nosso, ninguém morre de fome perto de você. Se o Pai é nosso, o pão também é. Imagina os discípulos saindo, distribuindo o pão, e Jesus lá, eu tenho certeza que o coração dele estava a mil, e ele dizendo: é possível. O que Jesus está fazendo é um test drive na igreja. É possível ver os discípulos juntos, debaixo do mesmo Pai, repartindo o mesmo pão e todo mundo comendo na glória. É a antecipação de uma mesa que não exclui, mas que inclui, uma mesa que não afasta, mas que chama para perto. A mesa de Jesus é a crítica das nossas mesas. É Jesus dizendo: na mesa do cristão não tem afastamento, tem ajuntamento. Uma das minhas melhores lembranças de infância é quando às vezes do nada apareciam uns irmãos lá em casa, de noite, aí resolviam pedir uma pizza, alguma coisa do tipo, um pão com mortadela, que era o que tinha mais, e aí comiam e contavam casos, iam até tarde da noite. Eu me lembro, eu e meu irmão lutando para não dormir, para escutar as histórias, porque a beleza da mesa não está no que se come, está no que se prolonga. A beleza da mesa é a conversa, é ou não é? A troca de ideia, a maravilha de estar junto, de conversar um com o outro. Coisa triste do mundo é comer sozinho, fala a verdade. Ser sozinho, sem graça. Eu me lembro, tem o lado B também de quem anda muito e viaja no Brasil, que é o meu caso. Não é toda igreja que a gente é recebido como aqui. Eu fui numa igreja nesse estado. Literalmente, o indivíduo me deixou no hotel de manhã, falou, e o culto era à noite. De manhã, eu cheguei cedo do voo. Ele falou: ó, tem tudo aí no hotel que você precisar, 7 horas alguém vem te buscar. Simplesmente assim. Não veio ninguém, eu comi literalmente sozinho, eu detesto isso. Aí eu fiz um videozinho, mostrei para minha esposa, falei: agora fica comigo aqui que eu não gosto de comer sozinho não. Sozinho. Pensa numa angústia, que o pastor fica em depressão naquele lugar. Aí chega a noite, essa igreja ama você. Me ama o quê, irmão? Você nunca me deixou sozinho lá. Como é que você me ama? Sabe qual é o limite do seu amor? Esse irmão que está do seu lado agora aí, ó. Você sentou do lado dele porque não tinha onde sentar ou porque gosta dele? É real, a prática do amor de Deus é real. É esse irmão que tem carne e osso, que tem cheiro, que tem jeito, que está perto de você, que atravessa teu culto. Esse aí, ó, é o irmão limite da prática do seu amor. Gente da experiência comunitária verdadeira. Não é gente de livro, é gente de carne e osso. Gente que se conversa, que se entende por perto, que se comunga. Olha que tremendo, comunhão, não há milagre no egoísmo. É muito importante lembrar disso, não tem milagre no egoísmo. Às vezes eu acho tão estranha essa linguagem que a gente usa nos cultos: meu céu, minha bênção, meu milagre. A sensação que tem é que está quebrando a fila. É o que sobrar, você tenta pegar aí, irmão, se sobrar alguma coisa para você, né? Meu céu, meu milagre, minha bênção. É tudo para mim, nada para o outro. Aqui é o contrário, irmãos. Uma das partes da nossa convenção é a linguagem. Quando Deus nos converte, converte a linguagem. Não é mais eu, é nós. Não é mais para mim, é para a gente. Então, estamos juntos no pacote, faz parte do processo. Por isso que é tão importante a gente quebrar esse ego tão esquisito, tão estranho. Tem gente que passa o tempo todo no culto com essa sensação de manipular para si o tempo todo. Isso é diabólico. Como é tremendo quando a gente experimenta uma igreja onde a gente tem abertura para conversar com o outro, para comungar das dores e dos sucessos e fracassos da vida. A gente está junto no processo. É simples assim, ó. Uma caminhada que se faz como igreja, é uma caminhada que se faz com os pés no chão da vida, olhando para as pessoas, conversando com elas, tendo coragem de se abrir com os irmãos. Quer ver só? Imagina comigo aqui, ó. Jesus acaba de sair do batismo no Jordão, e ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Não tinha ninguém lá com ele, sim ou não? Olha lá, não tenho certeza. De novo, tinha alguém com Jesus no deserto? Não tinha. Não é possível que você está lendo. Tem uma outra versão que diz que tinha alguém lá? Não tinha. Não tinha cinegrafista amador? Tinha? Influencer?
Tinha ninguém por perto. Ou seja, só Jesus, o capeta e uma tentação. Como é que a gente sabe que ele foi tentado? Como é que a gente sabe que ele foi tentado com detalhes? Segredo. Jesus se abriu. Imagina que ele chamou um grupo de discípulos e falou, vou contar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu fui tentado. Satanás apareceu e me tentou assim, assim e assim. E os discípulos anotaram. Irmãos, tentação ainda não é pecar. Lembra daquele hino antigo? Tentado não cedas? Ceder é pecar. Lembra? Escuta bem o que eu vou dizer a você aqui, ó. Tem muitos dos nossos obreiros e obreiras hoje que estão sendo tentados. Só que eles não têm mais com quem se abrir. Se um irmão chegar para você hoje, olha para mim. Se um obreiro chegar para você hoje e falar, irmão, eu estou sendo tentado, tem uma mulher que está virando minha cabeça e eu vou cair com ela. Você é daqueles que vai chamar ele no canto, nós vamos orar por você, a gente vai vencer isso juntos? Ou você já vai sair dizendo, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. No zap do grupo, do pastor, o homem me chamou, o homem está pegando a mulher. Ou você acha que não tem isso aqui? Olha o que Deus está falando para a gente. Deus está falando com você. Você está sendo tentado, você está sendo tentada, ainda há escape. E parte do escape é com esses irmãos que estão aqui, ó. Procure gente a quem você possa abrir o coração. Tem que ter gente aqui para você falar, está doendo. E você precisa me curar aqui hoje, porque sozinho eu não dou conta. Sozinho você não consegue. Sozinha você não vence. Olha para mim, irmão. Você não vence a pornografia sozinho. Não dá para vencer a vontade do caixa 2 sozinho. Não dá para vencer o adultério sozinho. A gente precisa de ajuda. E a gente está aqui essa manhã para isso. Deus te trouxe aqui hoje para isso. E não é vergonha alguma você levantar para ir o seu coração e dizer, Senhor, eu preciso disso. Tem irmão que ele tem um cabaré na mente. É por isso que ele é daqui. Olha bem para mim que eu vou dizer para vocês. Quanto mais rígido o cara é enquanto prega, mais perigoso ele é. Pode ver como ele segura o microfone, objeto fálico. Quanto mais ele segura o microfone, mais ele está dizendo, eu preciso usar essa coisa aqui. E não é essa. Entendedores entenderão. O que ele está dizendo é, minha cama é horrível, e cama ruim gera púlpito fraco. Então ele se agarra com isso aqui, aí ele prega as mensagens mais horríveis do mundo. Ele quase mata os irmãos. É igual um cartoon que eu vi, um garotinho sentado ali ouvindo o pregador com muita fúria. Quando o pregador deu uma pausa, o garotinho falou, pai, o que acontece se ele escapar dali de cima? Do cercadinho ali. Ele mata nós, pai. Imagina. Tem obreiro que faz isso. Tem obreiro, por exemplo, que ele fala, na minha igreja a mulher não sobe no púlpito. Não é porque o púlpito é santo, é porque ele tem um cabaré suficiente para não ver o corpo de uma mulher e não ir longe. Ele tem uma lógica meio Salomão. Salomão tem 1000 mulheres, mas a única que a Bíblia coloca uma espécie de amor é a Sulamita, com L. Shulami, o feminino do nome de Salomão, Shalom, Shelomo, Shelomo, Shulami, ou seja, é o jeito bíblico de dizer que ele nem gosta tanto dela, ele gosta de si mesmo no reverso. Quem chega nesse nível de poder não gosta de ninguém, só sai abocanhando vidas. Por isso é tão importante uma purificação da nossa mente. E isso o Espírito Santo é capaz de fazer essa manhã. Peça para o Espírito de Deus hoje entrar na sua mente e trazer o que a palavra chama de santidade. Santidade não é a cara fechada, é a pureza de olhar para os irmãos e para as irmãs e entender gente em quem Deus está trabalhando e não gente para você abocanhar. A igreja é um lugar que, se Deus te deu para criar, são ovelhas do rebanho do pastor e não o seu próximo churrasco. Esse é o lugar da igreja. Esse é o ambiente da igreja. Relaxa que eu estou terminando. Olha o quinto. Consciência. Olha o verso 12, E quando todos ficaram satisfeitos, é aí que mora o perigo. Quando todos ficaram satisfeitos, o que ele disse aos discípulos? Recolhei os pedaços que sobraram. E olha que frase, para que nada se perca.
Presta atenção nisso aqui, ó. O texto é um imperativo, uma ordem direta. Recolham o que sobrou. O milagre não está na rotina, não é para todo dia. O que tem de crer, milagre todo dia, agora é milagre todo dia. Para quê, irmão? Se é todo dia é rotina, não é milagre. O milagre é o extraordinário, não o ordinário. O que Jesus está dizendo é, eu operei esse milagre, Deus nos abençoou com esse milagre, mas nós não podemos transformar o milagre na nossa própria maldição e transformar aquilo que foi bênção numa sobra, que vira lixo e que não serve para nada. A mesma coisa Eliseu faz com a viúva. Quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Não foi uma fábrica de azeite. Ainda tem crente que acha que todo dia tem que ter um milagre. Eu lembro do irmão que chegou para mim na igreja que eu congregava em Goiânia. Pastor, por que não tem milagre todo dia na nossa igreja? Eu falei, irmão, porque todo dia é rotina. Teve uma outra que falou, eu gosto, pastor, quando está na igreja, o fogo cai. Eu falei, eu também. E é tremendo, aí tem gente que cai endemoniada. Eu falei, eu já não gosto não. Ah, por quê, pastor? Eu falei, porque o nosso contato não é com o cão, é com a pessoa. Ele que vai para o inferno. A gente lida com gente aqui, nosso negócio é gente. Eu quero ver gente feliz, com a mão para cima, glorificando a Deus, chorando, alegre, gente rolando para lá e para cá. É estranho, irmão. Vai se tratar, irmão. Olha como é importante isso. Eu coloquei uns pontinhos aí, ó. Não desperdice os milagres de Deus, não brinque com o milagre, não caia na tentação de instrumentalizar a graça de Deus. Aqui a bênção está em saber como administrar a sobra. Olha que incrível. É Jesus dizendo para os discípulos, segurem, o trabalho de vocês não acaba quando a multidão está saciada. É lindo isso. Saiam recolhendo o que sobrou. Imagina, os discípulos têm que passar recolhendo as sobras e sabendo, o nosso Deus fez passar da conta para ninguém reclamar que faltou, mas o nosso Deus também faz sobrar para que se amanhã vierem, ainda tem. Porque nós não temos um milagre como gatilho do sagrado, nós temos um milagre como convivência de uma consciência sadia. É consciência. Por isso que nós temos hoje, estranhamente, uma religião que vive ainda de milagres, pescando gente o tempo todo. Vem, vai ter milagre para lá. É tanto milagre que a palavra milagre se tornou banalizada hoje. O grande milagre de verdade é a gente estar vivo aqui. Pensa, o que é você estar vivo aqui hoje? Eu estou aqui agora ministrando para vocês, usando todos os conectivos do cérebro, mas se uma veiazinha resolver estourar aqui agora, eu não lembro nem meu nome mais. A gente está respirando aqui, ó, nesse exato momento, nós não sabemos quem agora, nesse exato momento, está tendo uma pequena, minúscula rebelião nas células, que daqui a algum tempo vai ser diagnosticado como um câncer. Como é que bate no peito e acha alguma coisa, irmão? Os biólogos, cientistas calculam que para cada ser humano vivo na Terra, existe uma quantia, cerca de 200, não sei quantos bilhões de insetos. Imagina se só os seus te visitassem hoje. Como é que pode, irmão? O fato da gente estar aqui hoje é milagre. Você já agradeceu por esse milagre? Pelo milagre de estar vivo? Já agradeceu pelo milagre de estar aqui? Parece que a gente não aprendeu nada com a pandemia. Era para ter aprendido. Que vale a pena demais estar perto dos irmãos de novo. Que é bom demais olhar para você e ver você sorrindo de verdade, não só de olho. A gente via metade... Irmão, pregar na pandemia é uma tragédia, ver metade da cara dos irmãos. Não dá nem para saber se eles estão gostando. Não é? Não é bom quando a gente entende essa maravilha de estar vivo. Você está vivo para a glória de Deus. Não era para você estar aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque a mão de Deus ainda está em processos de escritas da sua história. Olha que tremendo, Jesus está ensinando aos discípulos que o evangelho das divinas soluções entende de economia, é uma espécie de sociologia da consciência. Deus condena o desperdício da misericórdia. Deus condena quem desperdiça milagre, quem joga para todo lado, quem sai o tempo todo achando que está milagre de todo jeito. Lembra de Sansão? Sansão tem uma frase das mais tristes da Bíblia. Ele diz, sairei como das outras vezes. Aí o texto vem e diz assim, ó, ele porém não sabia que o Espírito já o havia deixado. O Espírito do Senhor é elegante o suficiente para sair da minha vida sem bater a porta. Eu que tenho que estar ligado se Ele ainda está aqui.
É por isso que nesse momento eu sou o homem mais perigoso dessa igreja. Porque eu estou aqui com a Bíblia aberta, o seu coração aberto, o aval do seu pastor presidente para eu falar. Nesse momento aqui, enquanto a palavra está aqui, é palavra de Deus. Para ela chegar aí, ainda a palavra de Deus, o desafio dela é passar por esse homem aqui. Ó. Se eu não estiver debaixo da graça, eu torço, manipulo, adultero. Ela sai palavra de Deus, passa por mim, vira meu texto e chega em você uma outra coisa, menos palavra de Deus. Aí se eu estiver aqui, debaixo da graça, você orando por mim, minha família também, ela sai palavra, passa por mim palavra e chega ainda palavra. Para moldar o coração da gente. Não desperdice a misericórdia de Deus. Não desperdice os milagres de Deus. Quer ver só? Faz um teste. Você que é pastor aqui hoje de congregação, experimenta chegar na sua congregação no domingo agora e falar assim: hoje eu vou adorar a Deus nesse culto como nunca. Faz o teste. Sem ser profissional. Eu vivi essa experiência alguns sábados atrás. Fui ministrar no aniversário de uma igreja antiga em São Paulo, 104 anos da igreja. E o bispo lá da igreja, ele tem 90 e poucos anos, se não me engano, ou vai fazer 90 anos. Bem velhinho, mas assim, muito ativo e tal. Na hora do louvor, eu falei para minha esposa, que coisa magistral. O jeito como ele adora na frente do grupo de louvor, eu nunca vi nenhum pastor. Uma entrega, uma profundidade. Eu falei para minha esposa, é interessante, né? A gente está aqui sentado, adorando, o mesmo louvor, a mesma coisa. Mas quando a gente olha para ele, a sensação que dá é que ele está convidando a gente. Não dá vergonha de não fazer igual. Porque ele se joga no que faz. Aí você fala, mas isso é a coisa dele. Não, é do pai dele. Se ainda for o seu, dá para fazer igual. Por que a gente tem que criminalizar a adoração do outro, quando a gente poderia, na verdade, se unir num grande coral e começar um ensaio que só vai terminar na glória, quando a gente adorá-lo em espírito e em verdade, por aquilo que ele é, por aquilo que ele é. A gente ainda vai adorar em comunidade, em experiência comunitária, louvando pelo que ele é, vivendo na sua face, na sua presença. Não desperdice a oportunidade de estar aqui. Não desperdice a oportunidade de estar perto dele. Não desperdice. Olha o que eu coloquei aí, ó. O versículo 14 tem uma nota perigosa. A multidão queria proclamá-lo rei à força. Era a chance de terem o salvador da economia nacional, o político dos sonhos, o populista que soluciona o problema da fome. Um eco sinistro da tentação do deserto soou. Transforme as pedras em pães. Lembra que eu falei disso ontem? É sério demais. Jesus percebeu que o negócio era complicado. Olha que frase, ó. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, eles disseram, esse é verdadeiramente o profeta. Irmãos, isso aqui tem um nível de arrogância tão grande. As pessoas que estavam ali participaram do milagre, mas não entenderam a proposta. É tão sério isso. Eles estão dizendo, ó, esse é profeta. Por quê? Porque resolveu o nosso problema. Se ele não resolvesse o nosso problema, nem era profeta, mas ele é profeta. Irmão, como isso é sério? Vou deixar uma coisa muito clara para você aqui, correndo todos os riscos dessa afirmação. O Jesus que nós pregamos na igreja não é exclusividade sua. Ele também é do outro. Ele não ouve só a sua oração, ele ouve de todos. Ele não usa só um irmão. Nossa, como Deus, ele usa todos. Aqui ele está em todos. Não procure ocupar o lugar que Jesus já tem, é dele. Olha que tremendo. Jesus nunca quis ser o Messias do bolso ou do banco, mas do coração e da alma. Olha como é sério isso. A pergunta aqui é devastadora. Por que nós, como igreja, sempre parecemos querer as coisas que Jesus nunca quis? Por que a gente luta por lugares que ele não queria? Você quer ver, sabe quando é que Jesus vai na casa do governador? Quando está a caminho da cruz. Já a gente tem obreiro que ele quase tem um orgasmo quando o prefeito convida ele para tomar um café. Rapaz, o prefeito me convidou. É uma semana de Instagram, story. Eu fui lá. Deus está honrando. Tremendo, Deus está honrando, Deus está honrando. É ridículo isso. Sabe quando é que Deus te honra? Quando aquela irmã que sofre a vida inteira com o marido bêbado, chega na igreja no domingo e o marido dela entra com as mãos levantadas e se rende ao rei.
Sabe quando é que Deus te honra? Quando os adolescentes dessa geração, toda conectada, param os celulares porque gostam de te ouvir como pastor deles. Aí Deus te honra. Ainda tem uma babação com o nível político, eu não sei de onde é que vem isso. Para que isso? O tempo todo, com o pires na mão, pedindo esmola, sendo que você tem o rei da vida. O crente não entendeu a proposta. Eu acho tão tremendo quando a Bíblia coloca as metáforas de ruas de ouro. Ruas de ouro, irmão, não é no sentido que a gente tem riquezas de... O crente baba com ruas de ouro. Irmão, a metáfora do Apocalipse é que o sal, quando não prestava mais, virava lixo ou era jogado no chão para pisar, virava estrada. O que o texto está dizendo? Que para Deus, aquilo que para nós é ouro, para Deus é estrada, é lixo. Você joga no chão e pisa. Prosperidade para ele não é moeda. Prosperidade para ele é estado de equilíbrio. É poder levantar hoje e dizer, em paz deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu estou de pé porque Ele me ama. Eu estou vivo porque Ele me ama. Eu estou andando com Ele porque Ele me ama. Eu estou do lado dEle porque Ele me ama. E é isso que importa, o senso do equilíbrio. Concluindo, nesse mesmo capítulo, Jesus vai proferir um dos seus sermões mais profundos. Eu sou o pão da vida. Aquela multidão via pão em Jesus, mas não conseguia ver Jesus no pão. Olha como é sério. A multidão comeu, mas não entendeu. Jesus pregou e mesmo assim eles não entenderam. Eu sou o pão da vida. O que ele está dizendo é o seguinte, gente, a partir de agora, a nossa experiência vai ser tão profunda. Eu estou com vocês, comam isso, vivenciem isso, experimentem essa vida comigo. E aí vocês vão entender que os problemas vão continuar existindo. Mas se eu estiver em vocês, haverá soluções. Vai ter solução. Deus te chamou aqui para ser a resposta de alguma oração de alguém. Você crê nisso? Vou usar o chavão do pregador. Você recebe isso? Tá aí o tipo de profecia que ninguém recebe, né? Você quer ser resposta da oração de alguém? Você quer ser usado por Deus para abençoar alguém e ficar no anonimato, ninguém saber? Se hoje Jesus não te der nenhuma bênção, nenhum milagre, mas garantir que vai para casa com você, você vai feliz? Você está servindo a Ele pelo que Ele dá ou pelo que Ele é? Qual que é a lógica de estar aqui essa manhã? Hoje você está aqui porque o Espírito de Deus sabe, e sabendo escolheu você para estar aqui hoje, é porque sabe que a sua mente vai ser ativada num nível tão poderoso, que você vai se transformar num arauto de Deus, nesse tempo, nessa geração, nesta igreja. Olha que tremendo, nos versículos 26 e 27, Jesus reprova o evangelho dos desejos imediatos e transitórios. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeitos. Trabalhai, não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Olha que tremendo. Jesus está dizendo agora, eu quero que vocês entendam que tem uma outra forma de se envolver com essa comida. Sabe o que é o grande problema que influencia muitas pessoas nas igrejas de hoje? Eles estão acostumados com o imediato do agora. Eles olham para aqui, aí pensam, estou com um problema aqui, se não resolver acabou tudo. Ou então eu vou para outra igreja, porque na outra igreja a coisa está acontecendo, está fluindo e tal. Aí fica nesse momento, esse movimento estranho de ir atrás das propostas. Ele se engloba na coisa do marketing, demanda e procura, e não para nunca. Às vezes tudo que Deus quer que a gente faça é parar. Pare, limpe a percepção. Quando você entender isso, você vai estar no exato lugar onde Deus queria que você estivesse. Olha que tremendo, a última frase aí. Jesus sabe de todas as nossas carências, sim ou não? Olha o convite dele. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem um detalhe nesse texto de Mateus 11, tremendo. O detalhe é o seguinte, no original grego, a frase pode ser traduzida tranquilamente assim, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou dar uma pausa para vocês. Ou seja, pode vir com um monte de bagagem, eu permito que vocês deixem a bagagem, puxem um fôlego e respiram. Eu ministrei no encontro de casais de uma igreja batista em Santo André, em São Paulo, e o pastor falou assim, você está com tema livre. Aí eu preguei Mateus 11, 28 para os casais, e eu botei, vinde a mim todos os casados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
A gente está vivendo uma sociedade de gente sobrecarregada em todos os níveis, no emprego, na igreja, na empresa, no matrimônio, no próprio ministério. Só que a gente esqueceu dessa verdade. O nosso Deus não é um Deus de demandas de produtividade o tempo todo. O nosso Deus é um Deus de pausas. Ele abre o mundo criando e descansando, pausas. É um Deus que chama você para o canto e diz assim, agora aqui você pode descansar. É o Deus que vê o profeta dele no auge do trabalho profético dormindo. Come pão do céu, bebe água do céu e volta a dormir. Sonoterapia. É Deus dizendo, eu quero que você saiba que comigo não é a sua pressa, é a minha capacidade de te fazer descansar. Ouse descansar, para você poder produzir alguma coisa para Deus, que seja fruto do amor e não da pressa. Não se esqueçam, irmãos, nós vivemos na sociedade da pressa. Alguém aqui levaria o carro para lavar, não lava devagar? É a sociedade da pressa, todo mundo é linkado, plugado, conectado, acelerado, ninguém para, a gente entra, chega atrasado, quer sair antes da bênção apostólica, não é assim? Canta o hino rápido demais, tudo é muito rápido, e a gente fica linkado, e de repente, quando dá um tempo, a gente para, Deus, fala comigo, Deus fala, você não deixa. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Deus te chamou essa manhã aqui para mudar a lente e te ensinar a perceber o Deus que caminha entre nós. Fica de pé, por favor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glorificado seja o teu nome, Pai. Ainda tem pão na tua casa, Senhor. Ainda tem vida na tua casa, Senhor. Ainda há homens e mulheres que querem viver para a tua glória. Ainda há gente que quer honrar o teu nome. Ainda há homens e mulheres que querem se entregar e que ainda estão disponíveis. Obrigado, Deus. O teu reino não depende de mim, depende da tua graça. E a tua graça é infinita. Eu preguei a tua palavra e o meu limite é o canal auditivo dos teus filhos. Até aí a minha voz vai. Mas o Senhor, que não tem os meus limites, consegue penetrar as divisões de juntas e medulas. Que as sementes plantadas nesses dias aqui, Pai, floresçam. Que uma floresta de graça seja levantada nessa cidade, Pai. Que essa igreja não seja um prédio entre prédios, mas gente, vidas. Homens e mulheres do coração flamejante, incendiando a cidade, Pai. O que dizer dessa manhã, Senhor? O que dizer dessa manhã, da tua presença entre nós? Obrigado por ainda o Senhor vir até nós, Pai. As portas estão abertas à tua visitação, a casa é tua, Senhor. Cada homem e mulher aqui é teu, os ministérios aqui são teus. Que a gente saia daqui revigorado, Senhor. Porque o novo tempo que virá precisa de uma igreja nova, com a mentalidade aberta, com as mentes arejadas pelo Espírito. Haverá um tempo de transformação, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja, tua igreja, sendo colocada na missão do mundo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor.